Prezados. Meu nome é Natália Barros, eu sou uma das autoras do artigo, junto com a doutora Indara Soto. O artigo a ser apresentado tem como título Gestão de Riscos, Levantamento e Análise de Riscos a partir do estudo de caso em uma obra de Palmas, Tocantins. A estrutura de apresentação começa com a introdução, seguido metodologia, resultados e discussões e, por fim, considerações finais. Em relação ao processo de gerenciamento de riscos, é, é um processo que considera os fatores externos e internos da organização, incluindo o comportamento humano e fatores culturais, por exemplo, bem como seus impactos positivos e negativos. Além disso, tem uma das motivações do artigo é a nova lei de licitações e contratos administrativos vigente, que torna a gestão de riscos um processo obrigatório. A norma utilizada como base da pesquisa é a NBR ISO 31000, de gestão de riscos. É uma norma composta por três partes fundamentais, que são os princípios, as estruturas e o processo de gestão de risco, conforme a imagem e o fluxograma mostrado. Em relação ao objetivo geral, tem-se a análise da importância e os benefícios da implementação da política de gestão de riscos no processo da construção civil, bem como a validação desses processos por meio da realização de uma aplicação prática do processo de gestão de riscos, com base nos dados fornecidos e extraídos de uma reforma residencial multifamiliar na cidade de Palmas, Tocantins. Em relação aos objetivos específicos, tem-se o primeiro, a identificação do ambiente, definição de parâmetros e critérios básicos para a realização da gestão de riscos. Posteriormente, a coleta, análise e avaliação dos riscos da obra, né, de reforma. E, por fim, a apresentação de boas práticas para implementação e aplicação da gestão de riscos. Em relação às metodologias aplicadas, tem-se, primeiramente, o escopo, contexto e critérios, que será utilizado para atingir o objetivo 1 específico, e, posteriormente, o processo de avaliação de riscos, que será utilizado para atingir os objetivos específicos dos itens 2 e 3. A obra em análise trata de uma reforma residencial multifamiliar, que no mês de janeiro de 2022 ela encontrava-se em andamento na parte de demolição, no município de Palmas. No empreendimento em questão foram previstas algumas alterações em relação ao layout da planta baixa original, conforme o projeto, e com o intuito de reestruturar o ambiente. É uma obra de pequeno porte, não vai ter muita alteração da área construída. O objetivo mesmo é reestruturar e dividir as três casas de forma que elas se valorizem e sejam alugadas no futuro. Em relação à metodologia, ao processo de gestão de riscos, as etapas da gestão, no primeiro momento foram estabelecidos contextos dos fatos que poderiam influenciar e alterar os resultados da organização. Foi promovida uma personalização do processo de gestão de risco por meio de parâmetros e critérios básicos para essa análise, bem como foram estabelecidas as principais categorias de riscos existentes. Isso foi feito por meio de questionários e entrevistas. Em relação ao processo de avaliação de riscos, a primeira parte desse processo é a identificação desses riscos, que foram feitos por meio de formulários. Após a identificação de riscos, foi feita a sua análise por meio de uma matriz de probabilidade e impacto, onde tem-se a classificação do risco quanto à probabilidade sobre os parâmetros de muito alto, alto, médio, baixo, muito baixa, e os parâmetros do impacto são catastrófico, forte, moderado, insignificante, muito baixo. Por fim, a avaliação de riscos foi feita da combinação desse produto, desses fatores, né, que é a probabilidade versus impacto, em cada um desses eventos, e as escalas numéricas consideradas para mensuração foi o risco baixo, risco médio, risco alto e risco extremo. Em relação aos resultados de discussões, como resultado, tem-se algumas imagens da obra durante essa execução, e como resultado, nessa reforma multifamiliar em questão, o investimento esperado é R$ 90 mil e a previsão de entrega é de 3 meses. Foram identificadas algumas ameaças, como falta de qualificação profissional e matéria-prima logo no início.
No que diz respeito ao cliente, não existem grandes preocupações relevantes, visto que ele possui estabilidade financeira, tem uma boa conduta em relação a pagamentos e tem pouco potencial interventivo, e além disso, ele é um cliente que já trabalhou com a empresa. Os riscos identificados, eles foram especificados em 9 categorias diferentes, sendo, quando necessário, subdivididos de forma mais específica, totalizando, assim, 40 incertezas. Na imagem, na tela, são alguns exemplos desses riscos elencados, das categorias política, econômica e legabilidade. Depois da identificação, foi feita a classificação em relação ao impacto e à probabilidade de cada risco, foi feito pelo engenheiro responsável, e onde foi possível apresentar a matriz de impacto e probabilidade, avaliando, assim, o nível de todos os riscos. A imagem mostrada na tela mostra todos os riscos posicionados de acordo com a sua categoria. Risco extremo, risco alto, risco médio, risco baixo. Eu vou apresentar as categorias que tiveram risco de maior índice. Dentre essas categorias, é a categoria de mercado, onde, de acordo com o engenheiro da obra na cidade, em questão, em decorrência da pandemia, questão de logística e do aquecimento do mercado da construção civil, a cidade enfrentou problemas com demanda e concorrência. Por conta disso, os riscos como custo de material, disponibilidade, tanto de material como mão de obra, como de equipamento, foram considerados riscos extremos. Em relação à categoria de projetos, observou-se que muitas vezes projetos estavam com informações incompletas, e essas informações muitas vezes são, a falta dessas informações muitas vezes são consequência da falta de dados ou de comunicação entre as frentes de atuação. E isso gera erros na execução e custos para corrigir, e isso pode atrasar o cronograma de obra. Nesse caso, por ser uma reforma, a obra já trouxe um agravante de já possuir um projeto desenvolvido em loco, que, apesar de estar documentado por meio do projeto arquitetônico, ele não possui projetos elétricos, hidrossanitários e nem estruturais, e isso agrava a situação. Por isso, esses riscos de projeto foram, em sua maioria, considerados extremos. Em relação à categoria obras, no que tange à execução, observou os riscos com índices mais significativos foram os diretamente relacionados à construção já existente e à ausência de informações construtivas e de projeto, conforme eu falei anteriormente. Já em relação à questão de supervisão, faltou uma certa experiência profissional para lidar e gerir com as demandas e conflitos de obras. E essa questão da ausência de cronograma, ela foi considerada um risco extremo, uma vez que o cronograma é justamente o parâmetro que irá determinar se a obra está avançando ou não dentro do prazo, e a ordem e o controle em relação à ordem que os processos e as atividades elas devem ser executadas. Em relação às considerações finais, teme-se que uma obra de pequeno porte, ela também apresenta eventos que devem ser analisados e mitigados, deve ser feito uma gestão de riscos, além desse processo ser um processo de fácil aplicação, e apesar de ser personalizado para cada obra, é um bom processo em relação que deve ser aplicado independente do tamanho da obra. Em relação às categorias que foram analisadas, a categoria como mercado, projetos e obras, elas foram as mais relevantes, conforme eu apresentei, no que diz respeito ao nível dos riscos, pois foram elas que apresentaram o maior número de riscos extremos, e as categorias de riscos políticos, legais e naturais, eles apresentaram os índices menos relevantes, com níveis mais baixos, baixos ou médios, onde não seriam necessariamente necessários essas políticas de intervenção, muitas vezes por conta de custo-benefício. Muito obrigada e até mais.